O autêntico guerreiro do Senhor. As guerras e batalhas sempre fizeram parte do desenrolar da história da humanidade. Desde que houve divisões entre os seres humanos, entre povos e nações, sempre houve motivações por diversas questões para que existam esses movimentos. Como todo combate, é necessário que tenham combatentes, homens e mulheres capacitados, corajosos, arrojados e que queiram realmente ir ao campo de batalha para defender sua bandeira. Não obstante, no reino espiritual também lutamos e estamos alistados para militar pela causa do nosso grande Senhor dos Exércitos, o nosso eterno Deus. Mas, no entanto, como um bom combatente, necessitamos de preparo em todos os âmbitos, nos enquadrando dentro do perfil de Deus, para que possamos ser usados no bom combate de Cristo. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6 em diante, nós vimos ali um homem simples que o Senhor se agradou dele e resolveu capacitá-lo para dar livramento ao povo de Israel, que por ora estava oprimido pelo povo medianita há 7 anos. Cada ano, logo após o tempo da colheita, os medianistas vinham junto ao povo de Israel e saqueavam seus celeiros e seus animais, deixando-os perecendo. É óbvio que o povo estava sendo oprimido por uma permissão de Deus devido às suas iniquidades e pecados, que haviam distanciado este povo da presença e da proteção divina. O Senhor achou por bem de ouvir o clamor e dar crédito mais uma vez ao arrependimento do povo de Israel, dando fim a esse drama que vivia a nação. Gideão é chamado para comandar essa batalha que o próprio Deus garantiria a vitória. Pois falou o Senhor a Gideão dizendo: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:16. O êxito era certo, porque a fonte da vitória era Deus. Chegando o grande dia da batalha, 32.000 israelitas versus 135.000 medianitas. Se fosse um combate normal, já com esse número, certamente Israel seria derrotado. O que não era esperado é que o Senhor diminuiria ainda mais o número de combatentes de Israel. Como? Pondo à prova os soldados de Israel e reduzindo o efetivo em 2 etapas, a saber. Na primeira, Deus diz para Gideão apregoar ao povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Está registrado em Juízes 7, versículo 3. Na segunda etapa, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber a água do rio. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Juízes 7, 5 e 6. Vejam só, restaram 300 homens para lutarem contra 135.000, um número muito ínfimo para vencer o inimigo. Cada soldado israelita teria que vencer 400 soldados medianitas em média. Impossível em razão da lógica. No entanto, a guerra era de Deus, e ele entregou o arraial dos medianitas nas mãos de Gideão e seu pequeno exército,
através de uma vitória inusitada e milagrosa. Mais uma vez o nome do Senhor foi exaltado entre a nação eleita. Nessa passagem bíblica, notoriamente, podemos extrair alguns requisitos importantes que devem compor a vida de um autêntico guerreiro do reino dos céus. Primeiramente, Deus mandou embora os covardes e os medrosos. Jamais poderemos nos acovardar ou nos amedrontar diante dos nossos adversários. É bem certo que no combate do reino de Deus, muitas vezes as vozes contrárias à nossa fé, números e pressões dos nossos inimigos espirituais parecem ser bem maior do que a nossa própria confiança em Deus. No entanto, devemos lembrar o que está escrito no Salmo 27:8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos em pé. Davi só venceu o gigante Golias porque usou do poder de Deus e confiou no nome do Senhor. Por isso, um guerreiro jamais deve temer ou se acovardar diante de seu adversário. Antes disso, deve sim se levantar e combater com coragem e sem temor, crendo que o nome de Jesus é poderoso para livrar de todo o intento contrário à vontade de Deus. Na segunda seleção de combatentes de Israel, Deus usa de um método um pouco estranho, mas sábio. Ele manda embora aqueles que tomaram água como cães e que se ajoelharam para beber, restando somente aqueles que tomaram água em pé. Um dos símbolos da água na Bíblia é a própria palavra de Deus. Assim sendo, esse texto nos revela que Deus se agrada e separa aqueles que tomam da água que Ele dá moderadamente e de modo vigilante, equilibrado e temperado. Pedro nos orienta para sermos sóbrios e vigilantes na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Ou seja, estarmos prontos para o combate, não descuidados, alheios aos acontecimentos à nossa volta, como que lutando dando socos no ar, como disse o apóstolo Paulo, mas sim lutando com objetivo e fazendo uso da água, a palavra, para termos vigor, ânimo, sabedoria e assim empregar a fé com inteligência no Senhor, para vencermos em seu santo nome toda a espécie de peleja. O autêntico guerreiro do Senhor será alcançado quando nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, sem temer e sem se acovardar diante dos antagonistas, sendo um guerreiro que usa do poder da sabedoria que verte do trono da graça e da palavra que é vivificada através do Espírito Santo, subjugando nosso corpo, reduzindo a servidão, para que, pregando aos outros, nós mesmos não venhamos de alguma maneira a ficarmos reprovados. Atuando com prudência e vigilância como a serpente, mas todavia usando da simplicidade da pomba para levarmos adiante a propagação do Santo Evangelho de Cristo. Deus abençoe, meu querido, minha querida amiga, que você seja, na íntegra, um autêntico guerreiro, uma autêntica guerreira do Senhor. Amém.